Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso Mentoria dessa semana. Aqui te esperando para a gente falar sobre um assunto que, na verdade, já meio que passou por essa bancada, mas hoje a gente vai se aprofundar. Já ouviu falar sobre economia criativa? Não é um jeito criativo de fazer economia. Diferente disso é quando a cultura ou a criatividade agrega valor a uma matéria-prima, a uma ação, uma atividade, e isso dá uma mudada na economia. E aí, então, a gente tem alguns recortes bem específicos e é sobre isso que a gente vai falar hoje e você é nosso convidado. Veja só. A economia criativa tem ganhado cada vez mais espaço como alternativa sólida de desenvolvimento econômico e social. O conceito engloba atividades que utilizam a criatividade, a cultura e a inovação como matéria-prima para gerar renda, emprego e identidade. Entre os setores que crescem dentro desse universo, podemos destacar o cinema e o artesanato. Dois exemplos claros de como o talento e a expressão cultural podem se transformar em oportunidades reais de negócio. No cinema, as produções independentes e regionais movimentam cadeias inteiras, desde a geração de empregos temporários até o turismo e o comércio local. Festivais e plataformas digitais ampliam o alcance das obras e fortalecem a identidade cultural de cada região. Já o artesanato mostra a força da tradição e da sustentabilidade. De feiras locais a exportações, o trabalho manual tem valorizado comunidades e criado novos canais de renda, especialmente para mulheres e pequenos empreendedores. Segundo dados do Observatório da Economia Criativa, esse setor já representa cerca de 3% do PIB brasileiro, com potencial de crescimento ainda maior, principalmente quando há investimento em formação, acesso a crédito e políticas públicas de incentivo. O desafio agora é fortalecer essas iniciativas com mais visibilidade, qualificação e integração entre os agentes culturais e econômicos. A economia criativa mostra que, além de movimentar recursos, ela também transforma vidas e preserva nossa diversidade. E para falar de participação de Ribeirão Preto nesse cenário, o programa Mentoria Ribeirão recebe Edgar de Castro, produtor de cinema, um dos coordenadores da Film Commission da região metropolitana de Ribeirão Preto, vice-presidente da Fundação do Livro e Leitura de Ribeirão Preto, membro do IPSIC, Instituto Paulista de Cidades e Identidades Culturais, Leandro Nassif Darco, diretor educacional do SENAC Ribeirão Preto, publicitário, especialista em gestão escolar, mestre em desenvolvimento regional, Maria de Fátima Matos, doutora em artes visuais pela ECA USP, diretora da Associação Brasileira de Estudos e Pesquisas em Moda, a ABEPEN, pesquisadora do Instituto Paulista de Cidades e Identidades Culturais, IPSIC, e Tato Cianci, produtor audiovisual, produtor executivo e montador. Você está achando que a economia criativa é uma banda do lado de lá, uma alternativa? Está muito enganado. Só para você saber o tamanho dessa área da economia, em 2008, quando o mundo estava em crise, a Inglaterra teve menos crise que outros países porque ela tinha uma economia forte. No Brasil, o nosso PIB sobe quando a gente fala de economia criativa. Vamos pensar juntos? Carnaval, a gente tem as festas juninas na Paraíba, a gente tem todo o comércio das praias, quando a gente está trabalhando com arte, artesanato, os eventos culturais, isso eleva muito no campo do turismo, da hotelaria, tudo pensado como sendo economia criativa. A divergência é entre alguns segmentos sobre o que de fato é e o que não é economia criativa, mas hoje aqui a gente vai focar em especial nas áreas que estão bem compreendidas. Portanto, a nossa mesa está extremamente preparada para essa conversa. Eu começo com o Edgar de Castro. Edgar, boa noite por estar aqui conosco. O cinema é potente na economia criativa e não vamos falar de cinema nacional, vamos falar de cinema regional de Ribeirão Preto. Muita coisa para dizer, né? Então, o cinema, a gente estava conversando até com o Dirceu. Quando a gente vai fazer um filme numa cidade aqui da nossa região, a gente não leva toda uma equipe. A gente precisa da costureira local, precisa lá do marceneiro, do cigareiro. Isso ele vira cineasta, ele vira profissional do cinema.
a costureira vira modista, o marceneiro vira cenógrafo, a pensão da dona fulana lá vira catering. Então, a gente realmente, o cinema é um grande formador de economia criativa. Se você está assistindo o nosso programa e é muito novinho, você está falando assim, mas Edgar de Castro vem de que momento do cinema? Além dele estar atuante até hoje, só para fazer uma referência para você, Edgar de Castro fez o filme que lançou uma das atrizes brasileiras mais significantes no período em que ela atuou. Lembra do filme Cortiço? Pois bem, o livro Cortiço, né? O filme baseado no livro foi produzido por Edgar de Castro. Conta pra gente o nome da atriz. Não, a Lucélia Santos, né? Mas ela foi de Paranoia. De Paranoia, um filme antes ou depois de Cortiço? Depois. Depois. O Cortiço tinha Bete Faria, Mário Gomes, Armando Bogos. Todos os grandes nomes do cenário nacional, de teatros, né? E atrizes e atores no Brasil. Então. Muito legal. Tem outros filmes que daqui um pouquinho a gente conta um pouquinho mais para você. Quem está em plena atividade, duas produções ao mesmo tempo, ou seja, não é pouca coisa, também é o nosso convidado Tato. Tato, duas de uma vez só dá conta? Ou mais, né? Eu sei duas, mas de repente tem mais. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, obrigado pelo convite. Tem mais aí, não é só duas não. Tem umas no forno, tem umas em finalização, então em breve tem vários lançamentos aí. Tá, os dois mais evidentes, a gente está falando Na verdade, eu já lembrei de mais um. Zeferina, você está envolvido? Não, Zeferina não. Zeferina tá é de um grande parceiro nosso. Então tá bom. Você está com... Eu estou com o filme do Maurício de Souza, que está em cartaz no cinema, né? Que lançou já faz 3 semanas. A gente está em finalização do filme Coração Sertanejo, rodado aqui em Ribeirão Preto. O documentário da PRA7, que a gente conta a história da primeira rádio do interior, a 7ª do Brasil. É isso. Posso me exibir, que eu já assisti? Claro. Eu já assisti assisti já o filme que ele vai lançar daqui a um ano. É chique, né? Muito bom. Adorei assistir Coração Sertanejo, depois ele vai falar um pouquinho mais sobre este filme. Maria de Fátima também aqui na nossa bancada, vem das artes e também agora num projeto bem específico falando de artesanato, que tem uma potência, porque o artesanato é uma das artes transversais, né? Porque você fala do turismo, tem o artesanato, né? Você fala da produção, da identidade cultural de um lugar bem específico, você tem artesanato, né? Você vai numa festa que é gastronômica, você tem lá o souvenir, você tem lá a arte. Então, o artesanato tem a sua potência, né? Mas também tem a sua ação transversal com outras artes, com outras culturas, com outras economias. Maria de Fátima, esse projeto que vocês estão fazendo pelo IPSIC, que é o reconhecimento da rede, né, de artesãos de toda a região metropolitana, está na fase intermediária, termina em abril. O que você traz de novidade sobre esse tema? Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite. Nós estamos já numa fase intermediária. Nós já passamos um pouquinho do meio, já trabalhamos com todas as 34 cidades, fizemos o diagnóstico, reconhecemos, cadastramos em torno de 650, 680 artesãos que, nesta reta final, já 250, em torno de 260, nós estamos finalizando, já tiveram de prontidão a colocação dos seus produtos, já numa régua de maturidade que nós pudemos avaliar, bem maior do que quando começaram. É um produto bastante interessante, cada um daqueles que se apresenta, porque, na verdade, o projeto, ele quer, além de tudo, trazer uma rede de cooperação do artesanato na região metropolitana de Ribeirão Preto. Ou seja, é também mostrar que no interior do estado de São Paulo existe uma produção artesanal, existe uma produção de moda, arte e artesanato, ligados por um design que muitas vezes vem trazendo para cada um deles uma nova informação. E nós, dentro desse projeto, a nossa missão foi, a princípio, trazer para eles essa informação e essa formação. Tem mais coisas que a gente pode ir comentando. Com certeza. E para falar em rede, é bem interessante imaginar que durante esse percurso, né, foram noticiadas várias informações, mas que um artesão fazia uma parte, o outro artesão fazia outra parte, agora fazendo junto, o produto ganhou força e muito mais chance de comercializar. Mas a Maria de Fátima vai contar ao longo desse processo todo.
Esta área da economia criativa exige também profissionais qualificados para o setor, né? As pessoas que se habilitam, né, se qualificam para trabalhar com a economia criativa. E, neste caso, o SENAC, né, em toda a rede nacional, e hoje a gente vai falar de Ribeirão Preto, tem muita potência formativa, muitas áreas de atuação que trabalha diretamente com a economia criativa. Por isso que hoje a gente está trazendo o Leandro para conversar com a gente. São várias, né, as atuações do SENAC nesse campo. Faz parte do DNA de vocês a criatividade. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Adriana. Boa noite aos demais presentes aqui. Faz parte, está no DNA da instituição, né? Que está completando quase 80 anos. Então, quando a gente fala de moda, a gente fala de gastronomia, né? A gente fala da parte de cinema, né? No áudio, na parte de audiovisual. Os cursos de rádio, né, tudo a gente está falando de economia criativa. E sim, né, o SENAC não só em Ribeirão Preto, mas em todo o estado de São Paulo, né, também no Brasil, ele vem formando, né, profissionais ao longo dessas 8 décadas aqui no nosso país, né? E isso de uma maneira muito integrada, né? Porque o SENAC ele faz a formação, a gente tem também, né, o trabalho do empreendedorismo, que eu acho que esse é um ponto que ele surge ali no sentido de profissionalização desses negócios, né? E isso de uma forma muito integrada também com aquilo que o SEBRAE desenvolve, né, num apoio ao fomento desse empresariado que atua na economia criativa. E a gente, aqui na nossa cidade, tem buscado cada vez mais se aproximar das frentes. Uma delas é o turismo, né? Então, recentemente a gente teve... Recentemente não, na semana passada nós tivemos o Encontro Ribeirão Preto Turismo e Hospitalidade, né, que tem também como objetivo ajudar na organização. Não que Ribeirão Preto já não faça isso, né? Ribeirão Preto tem uma economia criativa muito forte, mas como a professora colocou, né, quanto mais informação, melhor a organização do setor e mais potência a gente traz aqui para os negócios que vivem surgindo. Leandro, toda formação que tem num SENAC tem no outro, ou vocês conversam com a identidade cultural da localidade? A gente conversa com a identidade cultural e da região, né? Existe sim uma troca entre as unidades do SENAC, mas quando eu falo de Ribeirão Preto eu sou uma unidade só, responsável por 18 municípios aqui. Então, tudo aquilo que a gente pensa de programação é voltado para a realidade que a gente encontra em Ribeirão Preto. Essa é um pouco diferente quando a gente fala da capital, né? Porque em São Paulo nós temos 19 unidades, ali entre São Paulo e Grande São Paulo. Ali eles têm um diálogo, né, até próximo de unidades que ficam muito próximas de uma especialidade muito específica, como é o caso da Lapa Cipião, que é como se fosse o nosso berço hoje da parte de comunicação e audiovisual. Mas a gente bebe daquela fonte e traz o que a gente tem dentro do portfólio de mais inovador aqui para Ribeirão Preto. E a gente pode fazer passeata em frente do SENAC quando a gente quer alguma coisa que está de fora para vir para Ribeirão? Sim. Acho que a gente não precisa nem fazer a passeata, né? Acho que uma conversa como essa já dá certo, a gente já combina o que a gente pode trazer aqui para o nosso portfólio. Que bom. Doutor Disseu, eu sugiro que o senhor me controle, senão hoje eu não passo a palavra para ninguém, né? Então, boa noite. Você vê que temos hoje alguém que está bem aqui no lugar do Dr. Chaim, né? E ela está empolgadíssima, né? Muito boa noite a você que nos acompanha, que nos prestigia toda semana. Boa noite aqui aos integrantes da bancada. Às vezes a gente fala em economia criativa e pensa que os números não são grandiosos. Eu vou fazer aqui uma lição de casa que trouxe, né? Só no audiovisual, em 2024, a economia gerada por esse segmento foi da ordem de 70 bilhões de reais. E esse estudo foi feito por uma empresa ligada à Universidade de Oxford, que é contratada, inclusive, pelas empresas cinematográficas de Hollywood. Entre empregos diretos e indiretos, são 608 mil. Em 2024, esse segmento da economia gerou diretamente 120 mil empregos. E veja que dado interessante e curioso, para mim, um dado curioso. A indústria do audiovisual empregou no Brasil, em 2025, mais pessoas do que toda a indústria automobilística. Portanto, nós estamos falando de um segmento da economia muito importante, muito significativo. E como o Edgar já disse, que impulsiona outros dentro da economia criativa, como o turismo. Sei que é um grande esforço para que a gente consiga fazer do audiovisual
algo importante economicamente na região de Ribeirão Preto. Vocês têm mantido contato com governos municipais, a iniciativa privada, que vocês mesmo levam adiante. Como é que isso está funcionando? Como é que está acontecendo esse diálogo? Vocês acham que isso está avançando? Temos perspectivas boas nesse setor do audiovisual na região de Ribeirão Preto? Com certeza, doutor Disseu. A Film Commission da região metropolitana de Ribeirão Preto é um braço do IPSIC, do Instituto Paulista de Cidades Criativas e Identidades Culturais. E ele tem um trabalho realizado junto aos 34 municípios da região metropolitana. A região metropolitana é o nosso cercadinho. Então, nós trabalhamos com esses municípios. Nós temos uma carta de adesão de pelo menos 32 cidades já com a gente, entendeu? Das prefeituras participando da proposta nossa de fazer parte do projeto da Film Commission. E já... Não, pode seguir. E já temos conseguido levar para algumas cidades da região alguns projetos interessantes. Não é? Por exemplo, no caso de Brodowski, temos um filme sendo elaborado, que é o Portinari e Meu Pai. Não é? Aqui, o Tato mesmo produziu aqui na nossa região, na sertaneja aqui, né, no Zé Goleiro e mais aqui na região, o Coração Sertanejo. Nós estamos até no internacional, temos uma carta para Bergman, da Viviane Mendonça, que está sendo produzida, uma moça daqui, uma história incrível, uma moça daqui que acabou se comunicando com Bergman, foi para lá, e ela hoje está produzindo um filme aqui na nossa região, partindo de Ribeirão. Né? Então, a interação não só é regional, mas ela é internacional. O último filme nosso, produzido aqui por uma diretora de Ribeirão, que é a Luísa Shellington Baldini, esteve em 3 festivais só no mês de outubro. No Festival Internacional do Rio, na Mostra Internacional de São Paulo e no maior festival de filmes fantasias do mundo, que é o Festival de Sitges, na Espanha. Só no mês de outubro. Não é? Então... nós estamos aí, o filme do que o nosso Tato é um dos produtores, está no país inteiro, o Maurício de Souza, está nos cinemas do país inteiro. Não é? Então, o nosso alcance não é só regional, é internacional, entendeu? E isso está produzindo para a gente um resultado formidável. Hoje, em Ribeirão Preto, nós estamos produzindo 6 longas-metragens e uma série para televisão. Isso é um número industrial, né, Tato? E também vale ressaltar, né, que o PROAC, né, que é um dos maiores mecanismos de fomento do Estado de São Paulo, ele tem uma modalidade de uma porcentagem de 50% destinado a gravações que acontecem em cidades que têm a Film Commission, que é o caso de Ribeirão Preto. Então, do edital, que é muito concorrido, tem uma parte destinada exclusivamente para cidades como Ribeirão Preto. Mas em termos de mercado, o que vale contar para você que está de casa é que quando a gente abriu, né, as redes de televisões, os streamings, para poder trazer produções internacionais, criou-se também um mecanismo legal no Brasil que as emissoras precisam ter, né, X% de produção nacional. E isso colocou todo mundo para trabalhar, quem está nessa área, né? Porque, por exemplo, eles têm que ter, eu não sei quanto é a lei em especial, mas se é em horas, se é em produtos, mas necessariamente tem que ter X horas de produção local, né, nacional. Cota de tela. É a cota de tela. E uma das maiores brigas nossa agora, que está sendo a regulamentação dos streams, né? Para ter também uma cota do catálogo de 50% de obras nacionais. E não só 50%, mas na primeira página que você abre o catálogo de qualquer uma delas, tem que ter obra nacional lá. Outra coisa interessante nessa mesma linha é que quando essa legislação é apresentada, as próprias grandes companhias, como Netflix, passaram a ser financiadoras. E aí, então, criou um negócio sustentável para além do mecanismo, que no Brasil é bem eficiente em termos de governo federal. Acho que as leis são bem amplas, né, para acesso, para continuidade de financiamento. Né? A gente tem aí políticas públicas de incentivo ao cinema que estão se aprimorando, né, historicamente. O cinema tem um fundo, né, que é o FSA, né, que é o Fundo Setorial do Audiovisual. Então, é um fundo que é alimentado pela própria classe para a gente conseguir produzir obras. Isso coloca em produção crescente. Crescente. Inclusive, temos a lei do audiovisual, uma lei específica para isso. E temos também, Adriana, uma coisa importantíssima.
a Lei Paulo Gustavo e a Lei Aldir Blanc, que vai aos municípios e direciona um recurso para, claro, cultura como um todo, mas tem um apoio do audiovisual, não é tanto? E essa descentralização, né? A gente vê, quando está em eventos, feiras, né, de audiovisual, você vê as pessoas querendo procurar histórias locais, regionais, querendo sair um pouco daquele eixo Rio-São Paulo, assim, onde que a maior parte das histórias são contadas. Então, o interior, Ribeirão Preto, no caso, é algo que está em evidência. Assim. Nós temos um celeiro de histórias. Temos a história do café, nós temos a história do açúcar, a história do etanol, do Santos Dumont, do Portinari, não é? Da imigração italiana, da imigração japonesa. E um filme, quando repercute, pode trazer, inclusive, retorno no turismo. Mas sobre isso eu falo daqui um pouquinho, porque os dois também estão com a bola cheia, né? Vou trazer para cá a conversa, senão a gente fica só desse canto daqui. O projeto de artesanato, Maria de Fátima, ele passou pela fase do mapeamento, que você disse, um pouco mais de 650, e depois vocês foram para a formação. Como foram essas formações? Que tipo de troca de conteúdo vocês disponibilizaram para os artesãos que participaram? Nós fizemos 3 formações. Uma primeira em arte, moda e design. Fizemos uma segunda, que na verdade trouxe a economia criativa em si, um especialista em economia criativa. E a terceira, agora que se encerrou esta última semana, que foi sobre o empreendedorismo, ou seja, trazer para perto do artesão a formação do negócio, a vontade do empreender e poder, principalmente, municiá-lo de conhecimentos que, normalmente, em tudo que nós levantamos, eram as suas maiores dores. Como formar o preço, como cobrar e poder manter um lucro, como cuidar da minha pequena lojinha. Então, isso tudo, na verdade, mesmo que eles já façam, não significa que eles soubessem fazer. As surpresas foram muitas nessa oficina de formação. Na primeira oficina, eles tinham que levar uma peça, na segunda oficina uma outra e na terceira uma outra. Você, como uma especialista de arte, como coordenadora do projeto, como curadora da coleção que está sendo criada, você conseguiu ver a mudança entre a produção do primeiro encontro, que foi lá no final de junho, né? Começo de agosto, 28 de julho, começo de agosto, agora na última, que foi na cidade de Cravinhos? Eu acho que sim, né? Houve um progresso, né, Adriana, que a gente pôde perceber em cada uma das cidades. Na verdade, artesãs que trabalhavam, como eu dei exemplo ainda há pouco, conversando com outras pessoas, a gente mantinha sempre aquela conversa de que o artesão, quando ele vem para a feira, o que todo mundo mais reclama, fala, não vou lá na feira, vai ser um repeteco de pano de prato, de puxa-saco, de toalha para pôr em cima da mesa. Eu não vou, nunca tem nada de diferente nas feiras. E esse foi um discurso que também, logo de início, na primeira oficina, a gente também usou, eu também usei. E qual não foi a surpresa que, mais recentemente, nós tivemos, inclusive, sem querer, um dos produtos que, após essas etapas, após essas 3 formações, a gente pregava uma tecnologia social criada pelo IPSIC, que é a régua de maturidade. Então, ele traz, na primeira oficina, um produto, na segunda, ele traz outro, que a gente espera que seja melhor que o da primeira, e na terceira, ele traz outro, que a gente espera que seja o resultado dessas 3 oficinas. Qual não foi a nossa surpresa? Num pano de prato. Mais um trabalho fabuloso, que, na verdade, ela começa bordando pelo avesso, e o direito, aonde fica dobrado para todo mundo, ele vai numa espécie de tufagem. Para quem não sabe o que é aquele bordado que fica em alto relevo, mas que está ali saindo, na verdade, aquele é o avesso, que a gente olha. E tornou-se o direito, por quê? Por ser um tipo de arte, uma técnica artística que releva aquela qualidade do que ela começou pelo avesso. Isso, na nossa região, com certeza, eu não tenho medo de afirmar, foi uma novidade, foi uma inovação para a nossa região. Então, a gente vê que elas conseguiram entender
a proposta do projeto, que era nada mais do que a própria melhoria delas. Porque para isso nós estávamos ali. Fizemos esse projeto, cujo intuito era esse mesmo, melhorar a qualidade de produção daquela artesã, que muitas delas, na sua grande maioria, todos nós sabemos, não tiveram oportunidade de fazer um curso como o seu, de ter um outro tipo de oportunidade na vida. Talvez o pessoal que esteja assistindo não consiga valorar o que é essa história do avesso, mas eu aprendi com a Maria de Fátima que o avesso dá o preço. E aí ela me explicou que um avesso com qualidade eleva, né, o valor do material, porque ele dá o acabamento, né, e o artesanal precisa do acabamento. É isso, né? O avesso faz o preço. Ah, dá. Porque, normalmente, mesmo quando a gente compra uma roupa, né, você olha a roupa, ela é linda, bonita, mas você percebe que quando você olha assim do avesso, se você vai ver uma barra mal feita, que está aquele fiozinho saindo, sabe? Que antigamente a gente queimava com isqueiro, né? Então, não é? Então, às vezes está aquele fiozinho de... O que é isso? Ele chama falta de limpeza final na confecção. Então, quando fala de limpar a peça, é tirar todos esses fiapos, é tirar aquelas coisinhas que parece que não é nada, mas é o que te impede a venda. Por quê? Porque é um produto mal acabado. O produto mal acabado, a chance dele encalhar é sempre em torno de 90%. Ele encalha por quê? Porque a qualidade final dele não tem aquilo que a gente procura, o esmero, o capricho, a limpeza. Então, a comprar uma peça com mal acabada, eu vou pagar mais caro noutra loja, que às vezes pode ser uma grife que eu nem não poderia. Eu acabo investindo. Por quê? Porque eu sei que aquela peça vai ter outra durabilidade. Leandro, entre os cursos que o Senac Ribeirão Preto oferece, tem algum da economia criativa com mais atenção do que o outro, mais procura do que o outro? Olha, existe um curso específico, né, que ele se chama Economia Criativa, Ferramentas de Impulso para Agentes Criativos. Né? Esse ele é bem específico. Esse é de gestão. Isso, ele é um de gestão para a pessoa que está começando ali seu negócio. Mas se eu olho para toda a nossa área de gastronomia, da moda, né, hoje muito forte a parte de tecnologia também, né, e audiovisual, como a gente está falando aqui, são formações que o Senac trabalha desde da sua criação. E a gente tem visto que assim, né, a economia criativa, eu ia até perguntar para a Fátima, assim, né, a gente vem de um processo de formação desses negócios que normalmente passavam de pai, de mãe, na verdade, para filha, ou de pai para filho, né? Era alguma coisa desenvolvida nas famílias, quando a gente fala dos artesãos. E agora, assim, eu vejo que isso tem ganhado mais força, né? Até com o crescimento do comércio via internet, né? Então você vê muitas coisas hoje no Instagram, né? Sites de reuso, onde as pessoas que fazem a sua produção local do seu artesanato estão tendo muito mais saída, né? E aí é onde que o Senac, em algum desses momentos, pode entrar na parte justamente de ajudar a montar esse processo, né, do seu canal de venda nos meios digitais, né? Com a formação de preço, que eu acho que é o calcanhar de Aquiles mesmo. E aí a gente não está falando só da economia criativa, né? Essa é uma dificuldade de boa parte dos negócios, porque é o que às vezes define se aquele negócio ele vai para frente ou se ele vai quebrar, né? Às vezes um preço errado, você pode fazer a melhor venda da sua vida, você não consegue fazer a íntegra daquilo, e às vezes a compra que você fez da matéria-prima, você não consegue depois honrar com o seu compromisso. Então, né, você me perguntou do negócio, eu fui dando uma volta aqui, né? Porque o que a gente tem de cursos, então, por exemplo, na área de modelagem, dentro da moda, a gastronomia, praticamente tudo aquilo que a gente forma, são de pessoas que vão, no final das contas, estar abrindo o seu negócio, ampliando a renda da família, né? É uma outra possibilidade. Agora, no audiovisual, nem se fala, né? São muitos os cursos aí, desde edição de vídeo, produção de vídeo para web, captação e edição de áudio, que é aquela a parte da indústria, né, onde a gente vai estar apoiando a produção principal, que é o filme, né?
Exato. É legal a gente compreender que atrás do filme são muitos os profissionais, né? Isso que é bem interessante. Mesmo atrás do artesanato, como a história que eu dizia. A pessoa tinha feito como é que chama aquele trançado lá que ela fez a cadeira? O macramê. Ela tinha feito macramê, mas ela não sabia trabalhar com madeira. Numa dessas oficinas, ela encontrou o artesão de madeira, que queria fazer cadeira, mas não sabia fazer o macramê. Os dois se juntaram, agora a cadeira é composta por 2 artesãos. Na última oficina, eles chegaram com 3 produtos. Fizeram a tábua de cortar carne, fizeram a cesta, fizeram a geleia e o pano de prato, embalaram os 3 e eram 3 artesãos. Então, quer dizer, quando às vezes você coloca lá só o pano de prato, a pessoa fala, mas pano de prato eu já tenho. Mas se você joga o pano de prato enrolando uma geleia, que por sua vez está dentro de uma cesta, você já tem uma outra composição, né? Então, quando o produto chegou, a certeza de que todas as oficinas tinham sido bastante importantes, doutor Disseu. Esse projeto do artesanato, Maria de Fátima, ele abrangeu a região toda de Ribeirão. E aí, já te perguntando, alguém que esteja nos assistindo, que não participou dessa etapa inicial ou dessas etapas, ainda há como participar? Sim, ele abrangeu a região toda. Nós visitamos as 34 cidades. Todas elas foram convidadas a participar. Na sua grande maioria, todas participaram. Tem uma ou outra que, na verdade, já tem o artesanato mais estabelecido, mais cristalizado no seu município. E não quis se envolver porque não queria, talvez, abrir muito do que eles já faziam e tinham medo também de como relacionar com outro tipo de conhecimento. Então, é só nesse aspecto que umas 3, mais ou menos, não quiseram se envolver no projeto. Mas todas as demais, mesmo em pequeno número, porque as prefeituras colaboraram conosco. No projeto, nós temos uma equipe, porque o projeto das 34 cidades foi dividido em 5 núcleos de cidades. Então, nós criamos uma equipe que cada um dos núcleos teve uma coordenadora de núcleo. E elas faziam a ponte com aquelas cidades, normalmente 6, 5 cidades a cada núcleo. Então, elas faziam contato com a Secretaria de Cultura na cidade, elas tentavam o local onde nós iríamos fazer oficina, elas juntavam todas, elas criavam a inscrição, um Google Forms, que pudesse ser distribuído para todos. Então, havia esse tipo de agendamento. Uma coisa muito importante, que muitas prefeituras colaboraram conosco, colocavam ônibus à disposição pela prefeitura para levar artesãos para a cidade polo, aonde seria. E isso facilitou, porque quer queira, quer não, isso tem um custo para o artesão. Para ele querer também... Até inviabilizando a ida dele, se não tivesse esse apoio. Porque se não tivesse, muitos deles não têm possibilidade, às vezes, de arcar com um custo individual para ir até lá, né, até outra cidade. Então, isso tudo foi formando essas oficinas que nós tivemos, né? Bem, hoje, aqueles que não participaram, a sua pergunta, nós temos alguns, porque na nossa, fazer um parênteses, na nossa tecnologia social, na régua de maturidade, nós propusemos que eles deveriam participar das 3 em pelo menos 2 oficinas. É como você que está numa escola. Você tem que ter pelo menos 75% de frequência para poder ser aprovado no final do ano, correto? Conosco era a mesma coisa. Muitos não frequentaram 3 oficinas. Puderam ir na primeira e vieram na última. Ou vieram na segunda e vieram agora na última. E eles estão se sentindo agora com o projeto, o site que já foi criado, que é o Circulaí, que já está no www.circulaí.com.br, onde as peças já estão lá sendo demonstradas. Falei, epa, fiquei de fora. Agora tem gente querendo chegar. Então, esses agora, que na verdade não se agregaram, não se juntaram a nós no começo, estão nos questionando. Então, possivelmente, nós iremos fazer, de alguma maneira, um retorno, né? Uma repescagem com aqueles que não puderam participar, como um oferecimento do projeto e da equipe do IPSIC, que foi
premiada com esse PROAC. Na verdade, Então, é um PROAC, foi um edital que o IPSIC foi um edital ganhou. de PROAC que o IPSIC ganhou, um edital de PROAC que, como você pode imaginar, não foi pequeno. 500 concorrentes. 500 concorrentes. Esse edital em especial. Isso, e vem nos cortes todos, né? Chegamos, felizmente, o IPSIC, que já tem uma trajetória consolidada, então nos facilitou ser vistos, né, por um olhar mais superior para aquilo que é já a nossa expertise, que é a pesquisa e esse trabalho correto. Se não fosse esse PROAC, nós não teríamos tido possibilidade financeira de oferecer tudo isso. Por último, não houve para todos os participantes nenhum gasto. E como os horários das oficinas eram das 13 às 18, na grande maioria, eram impedidos de almoçar. Até isso, nós fizemos para que pudesse colaborar com eles. Oferecíamos um lanche para todos, às 3h30 da tarde. E não era um lanchinho com 2 peças alimentares. Fizemos exatamente um farto lanche que muita gente via que tinha um prazer naquilo tão grande quanto a oficina. Então, eu acho que essas coisas são relevantes, porque nós não estamos falando de um público nem alternativo, nem classe A, os dois extremos, né? Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de um público artesão que gosta do que faz e outros fazem porque é a maneira de poder trabalhar. Uma das coisas que o IPSIC já fez foi trabalhar em outros seminários essa forma que hoje nós também chamamos na economia contemporânea de negócios sociais. Porque o artesanato nada mais é do que uma forma de negócio social. A rede que a Adriana acabou de citar, as 3 pessoas, ali elas já criaram um negócio social, que elas vão poder participar. E, terminando, como você mesmo disse, tanto na gastronomia quanto no artesanato, hoje, né, Leandro, a gente costuma dizer que não é tanto o produto, é mais a história do produto que nos faz chegar na venda. A gente está vendendo muito mais a história da família, a narrativa daquele produto, aquilo que trouxe, não é verdade? E a gente faz isso hoje, tanto no artesanato quanto na gastronomia. Então, a gente percebe que isso tudo está tendo uma importância na nossa sociedade bastante grande. Experiência, né? Exatamente. Experiência. E por falar em narrativa, vamos voltar para o cinema. Edgar, no começo era a Film Commission São Paulo, que tinha uma atuação única em Ribeirão Preto. Hoje é a Film Commission da região metropolitana. Como foi esse trânsito? Então, num primeiro momento, a gente tinha esse domínio da São Paulo Film Commission, e que era um pulo muito grande, porque era o Estado. Isso lá em 2009, 2008, aqui nos né? estúdios Kaiser de cinema, ela sediada aqui. E até assim, encerramos essa operação e cedemos o nome de São Paulo Film Commission para o cine... A cidade de São Paulo. E hoje nós montamos... Quando, na verdade, o IPSIC fez um trabalho belíssimo chamado Ligados pela História. E nós fomos nos 34 municípios, doutor Disseu, e filmamos esses municípios, as suas identidades culturais, as suas potencialidades de economia criativa, e nos surpreendeu a riqueza de cenários, de locações que estavam disponibilizadas por ali. Então, isso até, né, Adriana, que nos motivou a montar a Film Commission da região metropolitana. E eu queria registrar que temos o apoio do SENAC. O SENAC é parceiro da Film Commission da região metropolitana. E uma outra coisa, Fátima, como você disse há pouco, é também a proposta da Film Commission de transformar o negócio do audiovisual em negócio. Entendeu? Para que os alunos que estão saindo aí das faculdades, dos cursos de técnicos, tecnólogos, enfim, eles tenham o trabalho reconhecido profissional. Então, a Film Commission vai tirar o Sindicine para eles, vai registrá-los, leva, como aqui no filme do Tato, por exemplo, tivemos vários alunos fazendo estágio, entendeu? Que vão ter o nome deles, Leandro, lá no crédito do filme. Isso já é um passo, né? E a formação
Porque nós temos aqui em Ribeirão Preto o SENAC e temos a Mauá também formando técnicos. Então, cria aí, são 100 e tantos alunos por ano que a gente precisa dar trabalho para esse povo. E a proposta da Film Commission é transformar o negócio do audiovisual em negócio. Legal. Eu falava sobre um bom filme traduzir em estratégias de turismo, é porque tem alguns lugares no mundo onde foram filmadas cenas impactantes de filmes em que as pessoas voltam para aquele lugar exatamente para reconhecer onde a cena foi gravada. Um deles é Notting Hill, que tem a Julia Roberts, né? É um lugar muito visitado exatamente para ver onde ela passou na feira, onde era a casa. E aí a gente tem, no caso da nossa cidade, cenas do filme Coração Sertanejo lá na Cruz do Pedro, lá no Zé Goleiro. No Zé Goleiro, e o Coração Sertanejo, uma das minhas defesas, né, com outro produtor, era que Ribeirão fosse um personagem também, né? Porque é isso, né? A gente às vezes grava numa cidade, é uma cidade fictícia, os outros Você nem sabe nada, nem né? sabe. Grava em Ribeirão, fala que você está gravando em outro país, né? Mas no nosso caso não, Ribeirão Preto tem que ser um personagem. Então, no tem que filme, falar sobre ele, né? Tem que falar sobre ele. Então, é um até dos méritos do filme os personagens chegarem na cidade de Ribeirão Preto e ver a grandiosidade que tem na nossa cidade. Então, a gente mostra o Pedro II com um grande festival, é o Zé Goleiro, é o calçadão de Ribeirão Preto, é as casas aqui da cidade, também a região. A gente gravou muito em Jurucê, em Jardinópolis também. Fizemos uma festa, uma quermesse lá na praça, a cidade inteira quis participar de figurante. Então, a gente mostrar a cidade também como alguém principal no filme, estimulando o turismo. Você está ouvindo a gente falar sobre o Zé Goleiro e não sabe do que nós estamos falando? Então, o Zé Goleiro é um bar, um restaurante, um estabelecimento, eu não sei como chamar. Ele começou como um armazém, né? Uma venda, acho que essa é a melhor denominação para identificá-lo, que ele está localizado na zona rural. Então, para a gente chegar lá, a gente precisa atravessar o canavial. No passado, era um lugar da próprio lugar mesmo, né? Feito para atender as pessoas que estavam na proximidade. Com o passar do tempo, as pessoas deixaram os seus lugares e iam até lá, que hoje está todo coberto na região, todo de canavial. Mas ele ainda é uma referência para quem anda de bike, que acaba parando ali, para quem faz passeio de moto também acaba parando ali. E também Caminhos da Fé, né? Ele Caminhos é da um dos Fé pontos Caminhos também, da Fé. até porque ele está pertinho da Cruz do Pedro, né? Então ele tem pouca distância da Cruz do Pedro, que também está no Caminhos da Fé. Foi muito engraçado falar nisso, que quando a gente estava fazendo a visita técnica, né? A diretora do Coração Sertanejo, ela é carioca, né? Então ela não conhecia muita região. E o dia que nós fomos lá no Zé Goleiro, para ela ver o local e tal, chegou uns peregrinos lá para carimbar. E ela falou, o que está acontecendo aqui? O que é isso, né? E aí nós contamos como funciona a camiseta. Ela falou, vamos colocar isso no filme. Vamos. No nosso filme tem um peregrino. Adriana, uma coisa recente, no filme Ainda Estou Aqui, a casa onde foi filmada, no Rio de Janeiro, virou um polo turístico. Tem visitação pública, a prefeitura comprou e transformou. Então, tem uma caravana de pessoas que vão lá para ver onde foi filmado. Eu estou apostando que o Coração, a hora que ele estiver em cartaz, ele vai levar público para os lugares aonde ele mostra. A última cena, ou uma das últimas, não recordo, é dentro do Teatro Pedro II. Isso pode causar grande curiosidade das pessoas que são de outros lugares para virem a Ribeirão Preto conhecer o Teatro Pedro II, né? Até porque também a gente acaba trazendo alguns profissionais de outros locais do Brasil, né? E eles ficam maravilhados. E é engraçado, todo mundo que roda aqui em Ribeirão depois fala, tá, então eu vou mudar para Ribeirão. Todo mundo, porque assim, não imagina a grandiosidade. Quando entra lá no teatro, fala, meu Deus, existe isso aqui na cidade, eu não acredito. Aqui, né, no Instituto, aqui também, a fábrica, né, todo mundo fala, não existe isso em São Paulo, não existe isso em outro local, só aqui. Então... Bem, o filme mais recente que o Edgar trabalhou na produção é Love Kills, e ele trouxe, né, um material para a gente exibir. Vamos mostrar? Então vamos lá, coloca aí para todo mundo que está em casa conferir também. E aí ele vai rodar para a gente, né? Marcos, sua cliente das 11h15 acabou de chegar. A senhorita vai querer açúcar ou adoçante? Você não me conhece. Isso tudo é projeção sua. Você não sabe do que tá falando, nem onde tá se metendo.
Isso não é humano. Eu quero te conhecer melhor. Vem, você vai me conhecer melhor. Você ainda não percebeu que este não é um mundo que você conhece. Nós temos que cumprir o pacto e ter forças para sairmos ilesos. Isso tudo que você tá vendo aqui, Marcos, é uma casca. Vocês são os verdadeiros imortais. Ele não vai poupar ninguém. Ele vai destruir e absorver tudo que estiver em volta. Você acha que eu convidava aqui? Não toque nada, não faça perguntas, não entre em minha vida. Por que eu ainda tô vivo? Helena! Uau, né? Edgar, de Ribeirão para o mundo, né? Você vê que é algo diferente do que a gente está acostumado a ver, né? Ouvir o personagem falando a nossa língua portuguesa e a legenda em inglês, né? E você sabe que os filmes de fantasia, de terror, têm o público certo, um dos maiores públicos no mundo inteiro. Que gente, eu não gosto muito, mas tem gente que gosta de filmes de terror. E que adora, e que vão, né? E é um público garantido. Eles vestem a camisa literalmente, né? Bem, no caso do Senac, também dialoga com altos e baixos, né? A gente ter ganho o Oscar, né? Primeiro filme brasileiro ganhar o Oscar, deve mexer um pouco com as pessoas que talvez estavam distantes do tema, achando que o cinema brasileiro não era para tanto, e agora ver a gente ganhando o Oscar anima, né? A formar e a ser profissional nessa área. Não, anima bastante, né? A gente sente que toda oferta que a gente tem aí, pensando em Ribeirão Preto, que nem é, né, uma unidade especializada, a gente é uma unidade generalista, que a procura ela aumenta, né? O público se interessa, porque é aquilo que a gente está falando, né? Eu não estou formando o cineasta, mas eu formo quem vai atuar, né, no apoio à indústria cinematográfica. Então, o operador de câmera, ou a pessoa que vai fazer a edição, ou a pessoa que vai fazer a captação de áudio, né? E a gente tem notado uma crescente, né, que é uma força dentro da economia criativa. Uma coisa que estava me ocorrendo, né, escutando a Maria de Fátima, escutando o Edgar, o Tato, quando a gente fala da economia criativa, a gente está falando de uma economia de resistência também, né? Porque a gente fala, normalmente, por exemplo, desses espaços, eu ouvi vocês falando do Zé Godeiro, eu falei, gente, aquele espaço é um espaço de resistência, né? Ele resiste ao tempo, ele resiste às mudanças, inclusive da paisagem, né? A gente fala de uma paisagem agora que, sei lá, talvez uns 20 anos atrás você ainda tinha muita mata lá, agora é uma paisagem totalmente tomada pela cana, né? E as pessoas continuam tendo aquele espaço como referência, né? Quando eu penso na produção de um artesanato, o quanto que hoje, né? O artesanato é uma coisa muito do brasileiro, de alguma forma, dentro do que a gente faz aqui, né? E o quanto que isso nos remete a memórias que você aprende lá, né? Eu, por exemplo, aprendi não a bordar, né, mas aprendi alguma coisa lá, lembrando da minha avó, lá do crochê. Agora, eu estava tentando lembrar a palavra do crochê. Então, assim, trazer esse destaque, né, de quanto que a economia criativa, mesmo quando a gente olha para o cinema, e aí, assim, lógico que eu não sou um especialista, mas seria legal ouvir o Edgar e o Tato. Isso é uma superprodução que a gente acabou de ver, né? Exato. E eu acho que, assim, a tecnologia, cada vez mais, ela está mais acessível também. E eu acho que isso, juntando com a criatividade, né, do povo brasileiro, a gente está, que nem que você colocou, né, disse, olha, que orgulho ver um filme onde as pessoas estão falando em português e você olha as legendas ali em inglês, né? Você filma num celular hoje. Hoje você faz isso. no celular. E grandes produções, né, Edgar? Você tem uma qualidade de 4K de resolução. Você pode fazer um filme inteirinho no celular. Isso facilitou muito, né? E o streaming, é importante a gente chamar a atenção, Disseu e Adriana, o streaming é o grande
canal. O cinema, de alguma forma, ele não vai morrer, ele vai estar aí com as salas que nem o teatro, uma coisa desse jeito. Mas hoje você não consegue mais tirar a pessoa da sua casa com conforto ali, à vontade, para ir ao cinema, enfrentar uma fila, comprar uma pipoca a 40 reais, um refrigerante, né? Então, e a qualidade, a televisão também, as televisões melhoraram muito, né? Elas têm um rigor do cinema. E hoje você tem uma oferta de milhares de filmes do mundo inteiro. E, como sempre digo, o streaming é um consumidor voraz. Ele precisa de novos filmes permanentemente. Você liga lá, entra na Netflix, e você vê que não mudou a programação, você já começa a achar ruim. Entendeu? E nós vamos fornecer esse tipo de cinema para eles, porque é um cinema profissional. É um cinema que eles já se preparam para ter isso. Eles têm roteiros lá preparados a custos profissionais e que vão disponibilizar para esses novos profissionais que o Senac está formando, entendeu? Bem, Maria de Fátima, você falou sobre o www.circulai.com.br como uma plataforma. Isso está dentro do projeto e significa exatamente o quê? Sim, ele está dentro do projeto. E ele, na verdade, foi criado com uma maneira, né, de poder, em primeiro lugar, dar visibilidade aos artesãos participantes, aos produtos, que foi feita uma curadoria daqueles produtos que tanto nós exibimos nas feiras expositivas, que o projeto tinha também por interesse fazer, que são 5, já fizemos uma, faltam 4, ainda nessa região. E, em segundo lugar, tudo artesão. A sua terceira peça, ela foi fotografada e, em algum momento, ela vai subir para o site, o Circulai. Ele não é exclusivo, pelo contrário, o site ele é inclusivo. Ele traz todos os artesãos que participaram conosco, que evoluíram nessas etapas oficineiras, da qual eles participaram, e trouxeram o produto. A partir daí, cada um deles escreveu um pedacinho da sua biografia. É a sua história que está por trás do produto, de como ele foi formado e de onde saiu essa habilidade artesanal dele. Então, ali tem uma biografiazinha dele, tem o produto, e ali vai haver algumas indicações. Um Instagram dele, um e-mail, um link, para que o consumidor que visita o site, se quiser adquirir o produto, vai entrar em contato com ele. Mas também, por outro lado, o site do Circulai, ele mostra as 34 cidades no mapa da região metropolitana. Então, se eu quiser saber o que Santa Cruz das Palmeiras faz, eu entro lá em Santa Cruz das Palmeiras, vou acessar o link da cidade, vou clicar nele, vai aparecer quantas artesãs foram formadas por esse projeto. Clico na foto dela, aparece a sua história e ali vem o link para poder chegar até ela e poder fazer a aquisição do produto. Deixa eu fazer uma pergunta. Existe no projeto a ideia de transformar esse site numa plataforma de vendas digital? Tem um e-commerce. Já está programado para isso. Só que o artesão precisa também estar preparado, né? Então, está nessa fase de preparação. E aí entra novamente a nossa régua de maturidade. E a gente, como que a gente faz esse chamamento dele? Através da régua de maturidade. Quando ele apresenta o produto já evoluído, então aí ele pode fazer parte e oferecer um produto. Nós sempre estamos primando para que o artesão chegue num ponto de qualidade do seu produto, para que ele possa ser exposto. E é claro que ali ele está vendo a diferença daquilo que ele vendia, do que ele faz hoje e daquilo que ele vende. O importante dessa régua de maturidade, o artesão se enxerga como pessoa e como produto. E o legal é porque a régua de maturidade é autoavaliação, né? Então, o próprio artesão diz para ele em que lugar da régua de maturidade ele está. Não é alguém que o avalia, ele que se autoavalia a partir de todas as formações. Então, isso é bem legal. O fato dele se rever o momento todo e poder se autoavaliar, eu acho que é uma das coisas mais bonitas desse projeto.
Leandro pegou o microfone para participar. Não, peguei porque assim, Maria de Fátima, eu estava te escutando e às vezes a gente fica com uma visão que eu acho que ela ficou cristalizada lá atrás, de que o artesão é só aquele que trabalha, o puxador lá de saquinho, é só o que faz o pano de prato. Mas, assim, recentemente, a minha esposa comprou para o quarto das nossas filhas 2 itens feitos de crochê. Eu sou péssimo. Lustre? Não era um lustre. Ele, olha só a criatividade, né? A pessoa fez, ele é um suporte, onde ele é feito todo com um material de costura, e aí ele termina em vários corações de cores, assim. Mas é um produto artesanal. Ali você não tem de uma decoração máquina e artesanal. feito. E aí eu estava pensando aqui, né, quanto o Senac, a gente tem, né, o design de interiores. Porque esse é um item de design de interiores. Ela não comprou para... Né, era para enfeitar o quarto, né? E aí, assim, eu falei, mas aonde que você comprou isso? Eu comprei no Instagram, né? Então, puxando lá. E aí, assim, a gente forma uma série de profissionais em design de interiores. Eu fico pensando o quanto que isso não conversa também com itens de moda, né? Com o pessoal da tecnologia, que é quem normalmente ajuda a fazer esse comércio eletrônico. A gente precisava marcar em algum momento um encontro desses Olha públicos, aqui, já está né? fazendo aqui a rede. A rede está ficando forte. Então, porque, na verdade, se a gente for ver, esse foi o intuito do design. Era o intuito da Bauhaus, logo no início do século passado, poder reunir todas as técnicas, né? A obra de arte total. Então, eu preciso do marceneiro para poder fazer aquele suporte para você. Eu preciso de quem pinta, porque ele vai colorir em algum momento aquele suporte, que ele vai receber uma parte da costura criativa, que passou pela máquina de costura, e da artesã, que além da costura criativa, fez aqueles espaços que você contou e costurou, adereçou aqueles espaços com o quê? Com os corações. Então, essa costura criativa, ela reuniu o artesão, o pintor, a costureira e, quem sabe, uma pessoa que teve o bom gosto de poder olhar isso tudo, um design melhor, levou para uma casa de decoração. Aí você entra numa casa de desenho, de design infantil, que tem... que vende roupa de criança, que vende berço, que vende cômodo, e você tem esses aparatos todos que compõem o quarto. Na verdade, tudo isso é uma rede de profissionais que normalmente não se juntam. São rede aos nossos olhos, mas eles são individualizados na prática. Eles ainda não concebem que isso tudo junto daria muito mais força, muito mais valor ao produto e certamente um negócio muito mais forte. É isso que eu acredito que a gente precisa mostrar, que juntos eles são mais fortes. Hoje a gente está de banda, né? É a primeira vez que isso acontece. Uma banda para lá de cá e uma banda para lá de lá. E a gente está fazendo aqui o cruzamento de 2 temas que conversam muito bem com a economia criativa. Tato, quantos anos produzindo? Olha, uma surpresa. 12 ou 15, E aí você tem um vídeo que mostra um pouco dessa trajetória, um pouco mais recente, mas mostra, né? Vamos ver, Ju, um pouquinho desse resumo de produção? E a madre foi vítima de tudo isso. É que alguns têm tempo para o lowrider e outros vivem o lowrider. Essa é a diferença. Sonhei com a sua mãe essa noite. É isso aí, minha gente. Essa foi Gabi. Todas as outras refeições são à parte. Bidu. Bidu? Gostei. Meu nome é Maurício de Souza. Eu trouxe alguns desenhos meus. Desista, menino. Desenho não dá dinheiro e nem futuro pra ninguém.
Ficou curioso? Maurício de Souza você já pode ver, certo? Já nos cinemas, corre Coração lá. Sertanejo o ano que vem. Ano que vem. Muito bom. E o Coração Sertanejo é uma história que começa onde, né? E como que ela chega em Ribeirão Preto? Você é um pouco responsável por isso. Sim. Na verdade, quando esse filme ele veio para mim, né, para eu coproduzir, né, que é uma produção da Causar, minha produtora, com uma produtora do Rio de Janeiro, era para ser feito em Goiás, por conta do sertanejo. Você que puxou a rede de Goiás para cá. Foi. Muito obrigada. A gente vai agradecer muito. Como assim não? Sertanejo, tudo bem, Goiás tem tudo a ver como sertanejo, mas Ribeirão Preto tem a ver muito mais. Então vamos trazer para cá. Então, e a história assim, ela não se passava em nenhuma cidade, era tudo cidade fictícia, né? Tanto que o início do filme, né, onde vou tentar não dar spoiler, né, não contar aqui. Não. Mas onde os protagonistas moram é numa cidade que não existe. Uma cidade que a gente criou fictícia. Tá. A gente gravou aqui em Jurucê, do lado, uma cidade fictícia. E o objetivo deles é chegar em Ribeirão Preto para participar de um grande concurso que acontece aqui na cidade de sertanejo. Então, eles têm toda a jornada do herói ali, os problemas que eles enfrentam para conseguir chegar até na cidade, para se estabelecer aqui na cidade de Ribeirão Preto e poder participar desse grande festival que acontece no Teatro Pedro II. Um filme... Doutor Disseu? Você abriu a pergunta da história do Tato, eu não estou aqui me segurando, né? Você que está nos acompanhando sabe perfeitamente que o Grupo Tato está instalado aqui na fábrica, que eu ainda chamo de a indústria da cerveja paulista, né? E nós tivemos aqui um momento importante, histórico, e estamos aqui na bancada com alguém que faz parte desse momento histórico, escreveu a história do audiovisual, do cinema aqui em Ribeirão Preto, que é o Edgar. Edgar, conta um pouco para a gente dos estúdios Kaiser de cinema que estavam aqui na fábrica. Como é que surge essa ideia? O que aconteceu? O que de importante aconteceu? Que frutos isso gerou? Porque isso é a nossa história e você escreveu essa história. Rapidinho, antes de você responder, os frutos que geraram foram alguns desses que vocês viram aí. Dentro do Kaiser... Né? Você está envolvido, colocou eu fazia cinema, eu realizar tudo isso que passou agora foi por conta do Estúdio Kaiser de Cinema, por conta que o Edgar um dia idealizou isso aqui. Legal. Então, isso é um dos frutos daqui dos estúdios. Então, nós tivemos um determinado momento, aqui a antiga cervejaria paulista, e ela foi absorvida pela Kaiser e a Kaiser foi absorvida pela Heineken, não é? E, num determinado instante, estava isso abandonado mesmo, estava se deteriorando muito. Não é? O do mato. Né? Exatamente, você lembra, né? Então, nós conseguimos uma sessão comodato por 10 anos para a gente desenvolver aqui os estúdios Kaiser de cinema. O que acontece? É que nesse momento, os estúdios são coisas enormes, né? A gente vê na televisão, aí. Mas, nesse momento, havia a passagem do cinema analógico para o cinema digital. Então, no cinema digital, Leandro, a gente não precisava daqueles grandes estúdios. Você tinha um fundo infinito, um chroma key, e você resolvia isso, não é? E nós fizemos aqui um trabalho árduo, com apoio da prefeitura, com apoio do governo do estado, enfim, todo mundo ajudou. As empresas locais. Exato, foi um trabalho maravilhoso. E nós conseguimos restaurar todo o prédio, e conseguimos transformar aqui em 7 estúdios. Nós tínhamos um estúdio grande, e 6 outros estúdios pequenos. Né? E ainda hoje, porque isso aqui era um grande cenário. A gente tinha, né? Até hoje, eu sempre procuro os meus filmes rodar alguma coisa aqui, né? Tanto que a gente tem não sei se para quem já andou por aqui, tem uma cela de uma cadeia escondidinha ali em cima. Que é do Divórcio. Que é do filme Divórcio. Depois a gente gravou cenas do documentário da Madre Maurina. E mantiveram lá para o pessoal que vinha visitar o prédio. Aqui foram gravados alguns filmes. Então, a gente usou muito e usa ainda aqui como cenários dos nossos filmes. E tivemos uma grande sorte, Leandro, porque quando venceu o meu comodato e as bebidas frias estavam passando um momento difícil, a Heineken falou, vamos vender tudo que não está rendendo dinheiro. Isso era um comodato, era uma coisa graciosa. E foi à venda, e aí nós tomamos o cuidado, doutor Disseu, de tombar isso aqui, porque não era tombado. A única coisa que era tombada era o oratório aí da esquina, entendeu? Então, nós conseguimos tombar aqui no Compaq e aí virou meio que imexível. E tivemos a sorte, no Grupo SEB aí, adquiri-lo, porque tinha outras concorrências, transportadora, uma série de outras empresas que queriam comprar. E a Heineken foi bem
conscienciosa nisso, de direcionar isso para ter esse futuro aí brilhante. Até porque, como fábrica, né, nos eventos que acontecem no prédio, a comunidade, de uma certa forma, tem acesso e pode participar. Né? A gente tem restaurante que as pessoas podem entrar e compartilhar um pouco desse patrimônio histórico que hoje é sede da emissora onde a gente está conversando com vocês. E tem um projeto muito legal que acontece aqui toda semana. Os alunos da rede pública municipal visitam o prédio e aqui recebem a história, que contar a história desse prédio é contar a história da cidade de Ribeirão Preto. Exato. Né? Então, eles vivem um momento da história de Ribeirão aqui presente. Isso acontece toda semana, aquele grupo de crianças passeando aqui pelo Instituto. Dirceu, aqui tinha uma sirene que tocava às 6 horas da manhã para despertar os funcionários que moravam na Vila Tibério para vir trabalhar. Ao meio-dia e às 6 horas da tarde. Se não tocasse, era porque não Não, era 6 regulava a horas. cidade. A cidade vivia em função desses horários. Acertavam os seus relógios por conta da sirene. Os meus avós paternos moravam aqui a 500 metros daqui, conheço bem essa história. Eu tive a oportunidade de entrevistar num dos documentários feito pelo IPSIC quem projetou e tocava lá a sirene ou sereia, né? Porque quando a gente foi fazer a entrevista, uns falavam sirene e outros falavam sereia, né? As duas opções. Mas voltando aqui agora para o lado do artesanato, Maria de Fátima, todos os artesãos vão estar no site, mas somente alguns que têm a produção que repercute o maior nível na régua é que vão estar nas coleções que foram criadas ou estão sendo criadas. Até porque, se você acessar o site, de repente você vai falar assim, nossa, mas tem pouco. Ele está em fase de complementar. Ele já está no ar, muitos artesãos já estão ali, mas muitos artesãos estão indo para o site, porque estão sendo feitas as fotos das peças, mas no final vai ter uma série de coleções. Fala um pouco sobre elas. Sim, foram criadas algumas coleções, até baseado no nosso percurso no IPSIC, das nossas pesquisas anteriores. Então, nós temos uma coleção que é o Ligados pela História, fruto das nossas pesquisas anteriores, como o Edgar mesmo havia se referido já, o Ligados pela História 2, que foi pelas fazendas, e ao final do Ligados pela História, nós percebemos que nós tínhamos nas nossas pesquisas um material muito farto, que é um aspecto de religiosidade que perpassa essa identidade cultural na região metropolitana e principalmente aqui na região de Ribeirão Preto. E a essa altura escrevemos o Memórias da Fé, uma outra publicação do IPSIC. Então, neste projeto, nós temos uma coleção Ligados pela História, que vem falando principalmente de produtos que são ligados pela história do município. Os famosos souvenirs, né, de turismo. Isso, que são esses pequenos. Sempre que você vai a uma cidade, você quer levar alguma coisa dela. Até para querer uma forma de você voltar ou de você dividir com a família onde você foi e mostrar um pequeno souvenir. O Memórias da Fé, que nós estamos planejando ter os 21 santos padroeiros. Na verdade, são 34 cidades, mas os padroeiros se repetem em algumas cidades. Então, no total, eles são 21 santos padroeiros. E nós estamos já colocando técnicas fabulosas, tanto esculpido na madeira, esculpido em outras tábuas, feitos como um círculo, principalmente da Sagrada Família. Ontem pegamos um que mistura o corpo de Jesus e o corpo de São José e o corpo de Maria. É um cone de linha, de confecção, aquele cone de confecção que vai passando todas as linhas. É um cone de papelão, que ele tem juntado dentro dele um pouco de gesso. E ela coloca os araminhos finos, como os 2 bracinhos de Maria. Só que nós não vemos nada disso. Eu estou contando que é um spoiler do produto, que eu não devia nem estar contando como o produto é feito. Mas, na verdade, ele é todo revestido num manto colorido, num tecido fresco, e o São José com uma roupa característica dele. E isso é um enfeite de Natal, é a Sagrada Família como um enfeite de Natal que vai ser iluminado. Então, isso é muito bonito de você poder ver. Então, veja, Memórias da Fé são várias coisas que lembram, que nos remetem a essa religiosidade do período aqui.
Nós temos ainda nas coleções o Entre Linhas, que nós estamos falando com trabalhos naturais do seu fazer de agulhas, então o crochê, o tricô, o bordado, etc. O Entrelaçadas, que nós estamos falando de trabalhos feitos em costura criativa. Estamos falando de upcycling, então é o novo de novo. São produtos feitos a partir do material de reuso e que geram na costura um upcycling, ou seja, uma técnica que vai não desperdiçar aquele produto, mas dar nova vida a ele, com uma outra cara, com uma outra forma, e que é muito bonito. E, por último, os primeiros passos, é onde nós temos produtos para enxoval de criança, enxoval de nenê. Enxoval de criança, que são os primeiros passos, os brinquedos pedagógicos, que são muito bonitos, os bichinhos pedagógicos, que enfeitam os quartos de criança. Então, essas coleções todas pode ser acessada a partir do Circulaí, e ali estão os trabalhos que já estão chegando naquele patamar de fazer parte da coleção. Maravilha. Leandra, a gente falou aqui, ouvindo a Maria de Fátima, sobre o upcycling, né? Que é hoje um tema que está em vigor, está falando muito, porque a gente sabe da necessidade, né, da gente reaproveitar, ou seja, fazer o novo de novo. E o upcycling tem uma ligação muito, muito ligada com a moda, né, porque a moda do descarte é muito prejudicial, tanto quanto o plástico, né, o tecido, para conseguir reaproveitar ou para se decompor na natureza, são muitos anos. Então, há hoje uma corrente muito forte, principalmente agora discutindo aí, né, a COP30, falando sobre as questões climáticas, isso está em alta. Juntar projeto social, reciclagem, economia criativa, trabalho e renda, e ainda contribuir com a melhor qualidade do clima, do tempo, tudo isso junto, é um pouco também a cara do Senac, né? É totalmente a cara do Senac. Né, a gente ter essa não, consciência. Ele tá com o microfone. Eu estou tentando me acostumar sem o microfone. Ele ganhou o microfone agora de lapela. Foi acabando a bateria. Mas a gente ter uma consciência social, né? Da consciência social que hoje ela ultrapassa, né, somente a questão das relações sociais, né? E de classe, né? A gente está falando de todo esse cuidado, né? Cuidar hoje da nossa existência é olhar para todos esses pontos que você trouxe, né, Adriana? E a gente fica muito feliz, assim, eu sou uma pessoa que eu me considero otimista, né, em relação à humanidade. O que eu vejo das novas gerações e das pessoas que procuram os cursos do Senac, elas são diretamente impactadas, né, com essas metodologias, né? Então, a questão do upcycling como uma técnica, né? Isso é amplamente discutido no mundo da moda, né? Então, o Senac recentemente teve no São Paulo Fashion Week. A gente, infelizmente, não vai ter o Ribeirão Preto Fashion Week, porque teve, pelo menos em 2023, quando eu estava aqui, eu lembro disso acontecer, né? Fica aqui um apelo, né, para que a gente consiga se unir de novo e trazer, ou trazer não, formar um evento como esse em Ribeirão Preto. Porque a moda tem muito a ganhar e essa é uma temática que ela está presente, né? Hoje não dá para você ter um profissional da moda sem que ele tenha essa consciência, né? Que perpassa principalmente sobre o reuso, né? Mas para além disso, saber os impactos que a indústria da moda hoje, né? Que é uma das mais agressivas quando a gente fala principalmente da poluição dos rios, né? Essas pessoas precisam ter essa consciência. E isso está acontecendo, felizmente. Acho que a gente tem aí uma geração, como eu disse que eu sou otimista lá, né, de novos profissionais, que aí não só na moda, né? Eu acho que quando a gente olha para todas as profissões, não dá para não ter uma consciência social e ambiental, né? Senão daqui a pouco a nossa existência aqui ela está em risco, né? Doutor Disseu? Olha, eu vou contar uma historinha bem rápida aqui, né? A minha avó, crocheteira famosa aqui da Vila Tibério, no auge dos seus 94 anos, fazendo lá o crochê, e aqui o metido resolveu colocar o preço. E aí, mas, vó, quanto você cobra? Eu cobro tanto. Quanto custa a linha? Custa tanto. Mas você não vai ganhar dinheiro com isso, né? E aí ela me disse, do alto dos 94, né? Ela baixou os óculos assim e falou assim, mas, meu filho, eu não quero ganhar dinheiro. O que eu quero é ter uma atividade. Com 94 anos, isso aqui é a minha vida. E ela tinha uma agenda do ano inteiro.
E aí nós estamos falando de economia criativa, mas o artesanato também é o reconhecimento e às vezes, a reconquista de uma vida humana, não é isso? Sem dúvida. Porque muitas pessoas a gente percebe que hoje estão encontrando num fazer criativo e principalmente nessas manualidades do crochê, o tricô, o bordado, estão retomando a sua atividade, a partir principalmente de uma questão de saúde mental, né? Então, nós sabemos que o link existente que fortalece a saúde mental é mão e cérebro, né? Quando Sennett já dizia isso no livro O Artífice, né? Que a grande ligação que nós temos é mão e cérebro. É a partir daí que nós começamos a funcionar. Então, veja, é onde melhora a qualidade mental, o idoso se sente produtivo. E vou lhe dizer uma coisa, a sua avó serve de exemplo para a grande maior parte da nossa juventude. Eu estive num evento mais recentemente, no mês passado, que enquanto a mesa redonda se fazia, como estamos nós aqui, e os palestrantes mostrando, nós filmamos, inclusive, 2 pessoas sentadas na plateia, uma bordando e a outra fazendo o seu crochê. Mais novas? Mais novas, jovens, que, na verdade, não estavam ali para se exibir no seu fazer, ou, como um descaso, não estou prestando atenção nos palestrantes. Não, é porque o hábito já se tornou tão potente que já está vestindo o ser humano, a pessoa. Então, na verdade, aonde ela vai, ela leva a bolsa, que ali dentro está o seu tricô. Demorou para ser chamada na clínica, foi ao médico, demorou? Não tem importância, estou passando meu tempo, estou fazendo. Então, a gente percebe que o exemplo da sua avó não é ganhar dinheiro, mas é poder estar vivo. Mas quando ganha dinheiro também é uma maravilha, né? Já percebeu que eu estava lá, né, gente, no sábado, junto com a Maria de Fátima, recebendo os artesãos. E veio uma senhora, a gente estava na cidade de Cravinhos, uma senhora com a filha. E a senhora nunca tinha vendido. E a Maria de Fátima, como curadora, gostou muito de uma bandeja que ela fez. Ela, enfim, ela deu um tratamento numa fruta natural, num produto natural, né? É olho de tigre vermelhinho. Ela ganhou e ela tinha uma bandeja pequena, de tamanho médio, mas uma bandeja não de uma madeira tratada nem nada. Ela passou a tinta craquelê, fez os montinhos como se fosse um coração no meio da bandeja, os outros 4 nos cantinhos, com esse olho de tigre vermelhinho, como se fossem sementinhas. E por cima, ela tratou aquelas sementinhas com o vidro líquido. E ela nunca tinha vendido. Então, quando a Maria de Fátima gostou da peça, né, e falou, vamos levar para a coleção? Vamos levar para a coleção. E a gente foi perguntar quanto custava, ela ficou nervosa. Eu nunca vendi, eu não sei. Aí ela foi buscar a filha que estava com ela, a filha também não ajudava, a aula era sobre precificação. A gente falou, então assiste a aula e no final você traz o preço. Aí no final ela veio toda envergonhada, ela falou assim, eu acho que 150. A gente falou assim, tá bom, 150. Quando a gente comprou a peça por 150, ela, eu vendi uma peça. Muito legal essa valorização, né? E definitivamente ela entra para o mercado, né? Adriana, desculpa, e a cura, né? Quantas pessoas nós encontramos nesses seminários que estavam com depressão, ou que tinham uma doença mais grave, né, e que o artesanato era a salvação delas. Entendeu? Era um jeito de vencer. E um assunto muito alto também é a inteligência artificial, né? Que vem acabando com muitos empregos. A gente acaba... O pessoal do cinema fica com muito medo disso. E a gente vê que no artesanato, não vai ter isso. Não. E pelo contrário, vai se destacar quem sabe fazer manualmente, né? Quem é um artista que está ali realizando com a mão. O futuro ainda vai ter essa competição, né? Eu queria fazer um parênteses trazendo para a realidade da escola, né? Um dos assuntos que está mais em voga no meio educacional é como trabalhar a permanência dos estudantes, né? A gente ainda vive num país que tem uma evasão muito grande. E aí, escutando a história da Maria de Fátima, hoje a gente tem um projeto em Ribeirão Preto que ele chama Bem Viver. Esse projeto ele nasceu a partir de uma experiência que nós fizemos primeiro com os nossos funcionários, né, onde
por semana tinha lá 2, 3 oficinas onde eles tinham alguma atividade que mexia com o fazer manual. Isso deu tão certo com os funcionários, do ponto de vista da questão de saúde mental, diminuição, né, da abstenção, que a gente passou isso para os estudantes. A gente teve uma queda de 18% para 10%, né, no volume de evasão dos nossos estudantes que passaram por essas oficinas. E assim, de algo que é onde ele tem lá, né, durante toda a formação, é 1 hora de uma oficina que muda a vontade dele de permanecer na escola. Né? E justamente se conecta com o que você falou, Maria de Fátima, é essa coisa da conexão, né, com o fazer, da pessoa entender que ela tem potencial ali. Legal. Se você de casa curtiu tanto assistir quanto eu curti apresentar e conversar com essas pessoas na bancada, estamos todos nós felizes. Eu aqui, vocês aí, extremamente felizes. Terminamos, né, 2027? Mas você vai me dar mais um minutinho para seguir? Muito bem. Para assistir o Coração Sertanejo, a gente tem que esperar mais um ano? Provavelmente. Estamos em finalização. E como é esse processo de finalizar, né? Por que tem tanto detalhe para ser tratado nesse final? Tem também um pouco da captação de recurso, né? Do dinheiro que a gente está falando de cinema, que acaba sendo valores altos, né? Então a gente acaba tendo mais trabalho para captar recursos para conseguir finalizar. E o trabalho que tem de pessoas envolvidas, né? A gente tem o licenciamento de músicas famosas, mas temos composições de músicas do zero, temos a coloração, temos a montagem do filme. Então é todo um processo e fora o marketing que tem que vir antes, né? Então a gente está pensando muito em pegar um circuito sertanejo que acontece de rodeios para a gente vir divulgando o filme para quando chegar o circuito em Ribeirão Preto a gente ter o filme aqui para lançar. Então também tem que pensar num todo para a gente conseguir levar o público para os cinemas. Sucesso do cinema são hoje pessoas assistindo, seja em qualquer formato digital, cinema, né? Ou o cinema é a unidade de medida da qualidade do retorno do cinema? O cinema é uma das medições, assim. A gente também tem o lance de festivais, né? Então, igual um dos primeiros filmes meu que apareceu ali, que foi O Mal Nosso, que foi um filme que teve muita cena aqui dentro gravada, foi um filme que ele performou muito bem em festivais internacionais, né? Então, com isso, chamou a atenção da Netflix para eles adquirirem para o catálogo dele, né? Então, é o primeiro filme de Ribeirão a estar no catálogo da Netflix por conta dos festivais, então é uma métrica. Mas o cinema também é uma métrica grande, assim, de público, para você conseguir depois colocar nas plataformas. Edgar, próximos passos. Então, aliás, eu queria fazer um registro que um dos nossos cinegrafistas aqui é aluno do audiovisual. Não é? Ou então, a Film Commission, nesse momento, ela está apoiando essas produções todas e está formando um curso de audiovisual. Nós estamos lá em parceria com o Senac, buscando a formação de um curso atual de audiovisual para a gente poder chegar nos 34 municípios, porque a gente faz aqui em Ribeirão Preto, mas precisa ser à distância para as pessoas acessarem aí. Tato, quase que eu termino o programa sem falar sobre o céu de Ribeirão. Esquecemos! Gente, é uma piada interna, mas como a gente gosta muito de vocês, eu vou contar para vocês também. Edgar tem uma frase, né, um chavão, que quando ele vai defender o cinema de Ribeirão Preto, ele diz para todo mundo, olha, gravar em Ribeirão tem uma vantagem. Chove pouco, o sol é muito claro, melhora a sua cena. É o melhor céu do Brasil para você poder gravar. E ele vai repetindo isso 1, 2, 3, 4, 5 vezes, que a gente acaba fazendo dela, né, dessa afirmativa, dessa assertiva, um chavão. E o nosso céu é melhor mesmo, Edgar, ou é um marketing seu? Não, com certeza. Nós temos a maior taxa de luminosidade do estado aqui na nossa região. Então, isso é realmente, o cinema é fotografia, fotografia é luz e luz é sol. Um dia de chuva numa cena que não precisa de chuva custa muito caro para o cinema. Eu ia falar isso, o Coração Sertanejo a gente acabou, acho que errando um pouco a mão, que a gente rodou em meados de novembro, então choveu muito e eu nunca achei que meu orçamento, uma boa parte do meu orçamento ia ser para alugar um trator para desatolar os caminhões que estavam atolando indo para o Zé Goleiro. Nossa, Zé Goleiro e atolar, a gente sabe muito bem o que é isso. A gente já lançou um livro lá e o nosso ônibus também atolou, que é uma boa memória, né, Maria de Fátima? Bem, próxima fase, então, do projeto de artesanato. Terminado as formações, indo para o ar o site, agora são as feiras. Agora nós estamos nas feiras. Não são feiras de venda, são feiras expositivas, onde a gente está demonstrando, a partir de uma curadoria que foi feita sobre os trabalhos dos artesãos, nós estamos seguindo agora para mais 4 feiras. Fizemos uma em São Simão, dia 18 de outubro, faremos uma ainda este mês de novembro, se Deus quiser,
Em Batatais. Aí depois temos mais 3. Uma em Jardinópolis, uma em Cravinhos e a última em Ribeirão Preto, em março, se Deus quiser. E aí fechamos esse projeto maravilhoso. Fecha para começar de novo outras oportunidades? Se Deus quiser, a gente espera poder conquistar e garantir a continuidade desse projeto. Até porque a própria plataforma, né, se ela não tiver um gestor, a coleção, se não tiver um curador, né, se não tiver alguém que organiza as feiras, porque é pensado por esses artesãos, inclusive feiras nos aniversários das cidades. Vocês montaram expositores para poder circular. Né, foram confeccionados por marceneiros aqui em Ribeirão Preto, que a gente procurou valorizar também essa mão de obra, nada adquirido. Então, foi feito exatamente por marceneiros, especialistas. Fizemos 3 grandes expositores, que é o que nós estamos levando para as feiras. Então, isso comporta, tanto numa cidade pequena, ou em outra cidade, ou em outro suporte que seja, a gente colocar somente um expositor e sobrecarregá-lo com produtos divididos, como então a gente poder levar os 3. Na parte onde já estamos dessa curadoria, eu quero crer que nas próximas feiras irão os 3 expositores, porque nós já estamos com muito produto bonito, de qualidade, que vai estar ali sendo exposto. Quero só encerrar lembrando para vocês que estão aqui na nossa bancada que teve, inclusive, inovação nesse projeto do artesanato. Sim. Né, os oficineiros instigaram os artesãos participantes a produzirem coisas com identidade cultural o tempo inteiro. Nas 3 oficinas, esse sempre era um tema recorrente. Falou-se muito sobre café, falou-se muito sobre cana. Uma artesã, inclusive, a Viviane, que é de Cravinhos, ela produziu uma resina a partir da cana e criou biojoias, que a matéria-prima vem da cana, mostrando essa identidade cultural. Acho que isso é super importante, inclusive enquanto inovação, né, Leandro? De pensar que a tecnologia, né, a pesquisa também pode ajudar o artesanato. Não, com certeza, assim, ó, não dá para fugir. O Tato mencionou a questão da inteligência artificial. Hoje, não tem um curso do Senac que nasça que não tenha, né, o advento da tecnologia como parte ali da formação que esse estudante vai ter contato. E, assim, um prazer estar podendo falar sobre economia criativa aqui com vocês. Né, o Senac ele tem um portfólio para estar apoiando a formação de novos profissionais. Eu ouvi a Maria de Fátima comentando sobre marcenaria. A marcenaria quem oferece é o nosso parceiro ali de baixo, que é o Senai, né? Para a abertura dos negócios, tem a consultoria que o Sebrae faz e o Senac tem toda uma gama de portfólio na área de moda, de tecnologia, de audiovisual, né, para estar à disposição, e do turismo também, à disposição aqui da nossa população. É uma rede falando sobre rede, o cinema é uma rede, porque precisa produzir, roteirizar, veicular, circular, ganhar plateia, fazer novo filme. Essas coisas não se dão no campo da individualidade, muito pelo contrário, é o coletivo que faz a força da economia criativa e por isso que ela é tão forte. Demos conta, né, doutor Disseu? Agora a gente pode terminar. Tá vendo? Não é? Muito. Então, para você que acompanhou o nosso programa, muito obrigada a todos da bancada. Foi um prazer dividir esse horário com vocês. A gente termina aqui. Na próxima semana a gente volta. Até lá.